Agora a gente vai falar um pouco sobre o transtorno depressivo. O transtorno depressivo, ele é um pouco mais complicado de se abordar, porque ele varia em diversos níveis e é como se ele tivesse diversas subcaracterísticas. Geralmente ele vem acompanhado com outras patologias e etc. Mas a gente vai tentar puxar aqui de uma forma bem geral que dê para passar a ideia. Os transtornos depressivos, eles se caracterizam geralmente por tristeza suficientemente grave ou persistente para interferir no funcionamento da pessoa e muitas vezes para diminuir o interesse ou prazer nas atividades. Nem sempre é especificamente sobre uma tristeza, mas sim sobre uma apatia geral em relação às coisas ao seu redor. A depressão, ela provoca disfunções cognitivas, psicomotoras, como, por exemplo, as dificuldades de concentração, a fadiga, a perda do desejo sexual e a perda de interesse geral em coisas que você anteriormente gostava. E pode provocar também distúrbios do sono. Não todos os sintomas juntos, mas alguns deles. Bem como um humor depressivo no geral. As pessoas com transtorno depressivo, em casos bem extremos, elas podem vir a ter pensamentos suicidas e até tentar o suicídio. E alguns outros sintomas que podem vir acompanhados da depressão são os ataques de ansiedade e de pânico. E isso complica muito o diagnóstico dessa doença e o tratamento dela em si, porque, em geral, ela não vem sozinha, então ela vem acompanhada com outras coisas e torna muito delicado esse diagnóstico. Esse tema é um tema bastante complicado de abordar, principalmente quando a gente fala de metal, porque é bem comum músicos do gênero terem passado por casos de depressão e querer relatar isso nas músicas. E existe, em algum nível, até uma certa romantização em algumas bandas, em alguns gêneros, sobre esses estados mais depressivos. E a gente vai tentar ter um cuidado aqui, principalmente para não querer vanglorizar nem nada, a gente tratar isso como a seriedade que o tema merece, mas ainda assim é um tema complicado, então, sei lá, a gente tem que sempre deixar isso claro de que isso é uma doença, que é uma doença grave, que precisa ser tratada, então, sei lá, só para deixar aqui esse recado de que precisa de tratamento, então se você estiver sentindo algum desses sintomas, tente procurar uma ajuda psicológica. Sempre em universidades federais, elas costumam fazer atendimentos gratuitos, então é só você tentar procurar algum número de alguma coisa mais perto, principalmente nessa época de pandemia, que muitas universidades estão oferecendo atendimentos online, então fica aqui esse recado para vocês. E aí, embarcando no que o Sander falou, na questão de que tem muitas bandas, especificamente de um gênero, o doom metal, que usam bastante disso, é um gênero até que constrói a sua estética em cima disso, né? O doom metal, o metal gótico, essa galera assim, é uma coisa que até o próprio Depressive Suicidal Black Metal, esse aí eu acho que é o mais problemático, inclusive, porque até várias pessoas, vários músicos da cena, inclusive se mataram, é uma parada bem pesadona mesmo. Sim, principalmente quando a gente vai tratar dessa onda crescente que tá rolando muito dessa glamorização do que aconteceu ali na cena da Noruega, né, do black metal e tal, com os casos de homicídio e suicídio. Existe toda uma glamorização de mitificação daqueles fatos, né, que é bastante perigoso. E que, assim, não tem problema nenhum em citar esses temas, eu acho que é até interessante. E, assim, eu particularmente adoro doom metal e adoro temas assim, mas, assim, mais porque a gente tem que entender que é bom você ter uma certa identificação, de você saber que tem uma pessoa que está passando pelo mesmo que você, mas essa linha entre a identificação e a romantização é uma linha bem tênue, e que você sempre tem que ter um certo cuidado quando você for ter contato com esse tipo de material. Inclusive, a gente tem que dizer aqui que certas letras podem causar gatilhos intensos. Então e tipo assim, eu tô falando no caso já de bandas de Depressive Suicidal Black Metal. Até o próprio som é uma coisa que particularmente me causa incômodo. Então é uma parada bem pesada. Mas fugindo então um pouco desse tema, desse gênero que a gente não vai comentar aqui, vamos pra um clássico, mais um, do Metallica, que é Fade to Black. Fade to Black, que tem uma letra bem pesada, descrevendo alguns dos sentimentos que estavam passando na cabeça do James Hetfield na época, considerando que ele havia perdido a mãe dele havia pouco tempo e tinham roubado os equipamentos do Metallica, então basicamente o que ele estava fazendo que ele amava, assim, basicamente ele foi impedido. Obviamente que isso não se mostra tanto na letra, mas é a inspiração da música e fez com que
ele tivesse alguns episódios depressivos. Só queria fazer um comentário que, inclusive, essa música foi quando acusaram o Metallica de estar se vendendo por ser uma baladinha. Metaleira muito trouxa. E é engraçado, porque essa música foi a música que fez eu gostar de metal. Acho que foi a primeira música que eu ouvi na minha vida que eu falei, caralho, essa música é foda, eu quero ouvir isso pro resto da minha vida. E engraçado que eu acho que uma que aconteceu comigo foi a Nothing Else Matters. Não gostar de metal, mas gostar de Metallica. Foi a primeira música que eu ouvi deles que eu fiquei, uau, tá bom. Eu acho que quando você é mais novo, né, quando você geralmente é adolescente, falando isso nos auge dos meus 19 anos, né, pode-se dizer que eu sou adolescente, mas rola uma identificação um pouco maior com isso, né, e quando você tá em certa idade, ensinando certas coisas, esse tipo de música, principalmente o Metallica, se torna um abrigo, porque a gente quer ser compreendido, as pessoas elas querem ler uma letra e se identificar com aquilo ali. Então, ainda que seja um assunto relativamente problemático, delicado, o metal, principalmente, ele tem a sua importância em algumas músicas, em trazer algumas letras que vão dar uma sensação de suporte, de certa forma, que outras pessoas também sentem aquilo ali e acho que dá um pouco de abrigo, de certa forma, para as pessoas que estão sentindo isso, principalmente quando você é um pouquinho mais novo. Então, isso pra mim é assim. Eu concordo totalmente e eu me identifico bastante com algumas letras que eu leio. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de Metallica, eu era muito fã. E uma das músicas que eu mais gostava era Until We Sleep. Só que na época eu não peguei o significado da música, assim. Ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida, assim, que eu fui parando pra interpretar a letra, e aí eu comecei a me identificar bastante com ela, e aí eu percebi que ela poderia se tratar sobre depressão. Eu queria dizer aqui que eu acho essa música incrível, mesmo ela sendo do Load. E eu não sei se ela realmente fala sobre depressão, mas ao que me parece, na interpretação, parece bastante. Eu nunca tinha analisado a letra dela por esse viés, mas quando eu fui ver, realmente ela lembra, assim, eu acho que realmente trata desse tema. Eu acho que até tem uma diferença dela, da Fate Black, que na Fate Black trata de um personagem que meio que já perdeu a vontade, né? E nessa, na Until Sleep, é alguém pedindo ajuda, né? Então tem sempre aquela parte do refrão, né? Tipo, que isso tá me machucando, então me segura, me ajuda, fica perto de mim, né? Então, tipo, tem esse viés desse estado depressivo, mas também tem essa pedido de ajuda, né? É uma coisa um pouco mais consciente, é como se a pessoa estivesse... É como se a pessoa soubesse o que ela tá sentindo e tá pedindo ajuda justamente por conta disso. Eu gosto muito dessa música, muito dessa letra. Não, só o contraste dessas duas músicas é justamente o que vocês estavam comentando, que Fate Black termina o episódio de depressão com o protagonista se matando. E Until It Sleeps, tipo, é um pedido de ajuda. E já vai descrevendo desde o início da música, falando, tipo, eu tento correr, mas você sempre me alcança, você sempre acaba ficando do meu lado e tal. E a próxima música que a gente vai trazer aqui é a música da banda Ginger, né, a Perennial, que é a minha música favorita deles. E boa parte de eu gostar tanto dessa música se dá pela letra dela. A letra dela é uma letra bem autoral, bem pessoal da Tatiana. E ela já chegou a dizer em entrevistas que ela tem um quadro de depressão crônica. E na letra ela vai fazendo uma analogia de como funciona a condição dela. Ela vai narrando esses estágios das estações do ano como se fossem os estágios que ela passa nesses períodos desse sentimento que sempre volta. Então ela vai começando narrando sobre o outono, falando que as coisas estão morrendo, de que ela tá vendo que aquilo tá acontecendo com ela tá conseguindo enxergar, tá conseguindo ver aquele ciclo começando de novo, que ela tá tendo esse desespero até o momento que ela aceita que isso tá acontecendo. E em certo momento ela chega na parte onde ela vai falar, já no meio pro final da música, que ela vai chegar no estágio de inverno, que é uma parte que eu acho a minha favorita dessa música, que ela vai falar que nesse estágio onde tudo parece que tá congelado e parado, às vezes é o único momento onde ela sente paz, que é o único momento onde ela tá fora desse ciclo de destruição, autodestruição e renascimento, essa confusão toda de ter que cair e voltar e tentar lutar. Quando ela chega nesse estágio onde tá tudo congelado, é onde ela sente alguma paz. E é uma parada que eu já me identifiquei bastante com esse trecho, assim. E é bem bonito a forma como ela vai descrevendo isso, e que esse momento onde ela tem essa parte também é um momento em que ela decide que não pode existir, e que ela tem que recomeçar, e que isso faz parte da vida, e que é quando chega o momento da primavera, onde as coisas vão começar a renascer de novo. Então eu acho muito interessante essa analogia que ela faz com as estações do ano, e como isso reflete no sentimento que ela tem desse estágio todo, dessa patologia.
Eu ia comentar exatamente essa questão da analogia. Eu sempre acho muito incrível letras que fazem analogia às mudanças de estações. Eu sempre acho letras ótimas. A própria The Rain Song do Led Zeppelin não tem nada a ver com o tema, mas nessa questão aí uma ótima letra. Na sequência, a gente traz, na verdade, não uma música, mas novamente um álbum, que é o Pitfalls do Leprous. Não tem como a gente escolher uma música, porque o álbum inteiro é temático sobre isso. O vocalista, o Einar Solberg, ele falou que ele escreveu esse álbum justamente quando ele estava num dos períodos mais depressivos da vida dele. O cara realmente ficou bem na fossa, e ele falou isso abertamente quando ele anunciou o álbum. Então, ficou todo mundo bem chocado, até a fanbase do Leprous, ao ler o relato dele. É realmente coisa que, assim, dá pra ver que foi uma coisa bem pesada mesmo. E aí, quando a gente pegou as letras do álbum, a gente viu aquilo se concretizando. Eu só faria um destaque meio que por gosto pessoal mesmo. Distant Bells é uma música que eu gosto muito desse álbum. É uma que eu me identifico bastante. E outras músicas também, I Lose Hope, como já dá pra notar pelo próprio nome da música, pelo próprio título. Below, Alleviate, Sky is Red, são muitas músicas, todas elas no álbum são letras pesadas, mas é aquela questão de identificação mesmo. Eu queria acrescentar desse comentário que a Gabi fez sobre o Einar na época da banda, que o relato que ele fez, quando eu li como fã, eu fiquei muito chocado. Eu achei que iria perder uma das bandas que estava crescendo muito assim no cenário de prog, e uma das maiores vozes assim do metal moderno. É uma coisa que destrói você como fã. E quando você pega pra ler a letra do álbum inteiro, do Pitfalls, né, no caso, é uma coisa muito visual, cara. E na melodia toda dá pra sentir tudo isso também. É muito complicado. Leprous é o tipo de coisa que eu deixo pra escutar em momentos muito específicos, porque me deixa muito tocada, é muito imersivo, sei lá, eu fico realmente, aquilo ali tem um envolvimento bem grande, e é uma banda que eu comecei a escutar recentemente até, então, mas ainda assim tocou bastante, mas eu não escuto toda hora, porque eu fico muito, caralho, mas é muito bom, ouço. Eu sou muito suspeita pra falar, porque o Leprous também é uma das minhas bandas favoritas. Eu gosto muito dessa nova leva de bandas do prog, e assim, esse álbum já é muito diferente do que o Leprous tinha feito até então. É muito diferente até do álbum anterior, o Marina. É bem mais sombrio e você consegue sentir o que o Einar tá falando, especialmente se você sabe desse background da depressão dele. Tem muitos trechos pesados ao longo do disco, as letras são muito pesadas, pode até ser um gatilho, então usam com cuidado. A próxima música que a gente tem pra trazer como exemplo é Paranoid, do Black Sabbath, um clássico. E eu gosto bastante dessa música porque você ouvindo só a melodia, e quando eu ouvi ela pelas primeiras vezes, foi muita impressão que eu tive, é uma música animadinha, né? Uma música meio quase que feliz até. Mas aí você vai pegar a letra e aí é um indivíduo que tá tendo a vida dele afetada por essa paranoia, né? Ele fala que ele terminou com a mulher dele porque ela não conseguia ajudar ele, que as pessoas estavam achando que ele era louco porque ele estava o tempo todo emburrado. Então já pega essa característica da apatia que a depressão te dá, essa coisa de você não sentir mais prazer nas coisas, que você não consegue mais rir, você não consegue mais encontrar graça, e tudo fica meio cinzento, tudo fica, sabe, uma sensação de apatia muito grande. Ele vai falando que felicidade que eu não consigo sentir, e o amor pra mim é tão irreal, então você tem de certa forma, fica mais fechado para esses sentimentos. E no final não, né? Tipo, no refrão e ao longo da música, é o eu lírico falando que ele precisa de ajuda. Ele pergunta: você pode me ajudar a ocupar minha mente? Porque o tempo todo ele tá tomado por esses sentimentos de apatia e de angústia. E esse sentimento de apatia ou até, tipo, depressão é complicado de ouvir logo após ele expressar que não consegue sentir felicidade, ou acha que o sentimento de amor é não real, né? Que a música termina basicamente falando, tipo, eu falo pra você aproveitar a vida, eu gostaria que eu pudesse fazer isso, mas é muito tarde. E numa música que parece tão animada quanto Paranoid, em qualquer versão, seja do Black Sabbath ou qualquer outro cover, isso é complicadíssimo de ouvir, cara. Seja de qualquer banda.
Eu ia falar exatamente desse trecho. Eu acho ele o mais pesado da música. Ele é muito carregado quando ele fala. É tipo um lamento isso, né, cara? Esse trecho é foda. E assim, nesse tema específico, a gente poderia passar um episódio em todo só citando, porque existe muito material para trabalhar sobre esse tema. Mas só para não deixar passar em branco, eu gostaria de citar uma das minhas bandas favoritas, o Swallow the Sun, que é uma banda sueca de Death Doom, né, mais melódico, e que sempre trata esse tipo de tema nas suas letras, e que a história da banda, principalmente a história recente da banda, é um pouco trágica, porque o líder e compositor principal da banda, né, que é o Juha, ele era casado com uma cantora, que é a Leslie Bridge, e ela tinha câncer, e até eles fizeram uma banda, que é o Trees of Eternity, que um dos objetivos era levantar fundos para o tratamento dela, só que ela acabou não conseguindo vencer essa batalha e ela faleceu. E esse fato reflete muito nos trabalhos seguintes que o Juha foi apresentando, tanto no próprio Swallow the Sun, com o álbum que eles lançaram no passado, que é um álbum de luto, quanto nas bandas paralelas, como o próprio Halatar, né, que é uma banda também que é meio que um super grupo de doom metal, que nas letras tem alguns poemas que a Lê escreveu. E é até meio preocupante pra mim, que eu fico um pouco preocupado com o Juha, porque ele meio que começou a se isolar bastante depois de que isso aconteceu. Tanto que o Swallow the Sun chegou a fazer algumas apresentações esse ano, né, durante a quarentena acústica, e ele não estava em nenhuma delas. Só os outros membros da banda estavam participando porque ele estava focado na divulgação do material que a Leia deixou para ele. Então meio que dá a entender que ele está num estágio assim meio pesado, em que a vida dele está sendo focada em dedicar a divulgação do material que ela deixou, né? Então, assim, as letras em si são bastante poéticas e elas nunca são tão na cara assim, mas tem uma beleza nas letras que eu acho muito interessante, que não chega a ser aquilo que a gente tá falando de romantização, pelo menos pra mim não, mas é uma forma de expressão muito bonita e que também deixa um pouco preocupado, principalmente com o Juha, né, como eu já mencionei. Outras bandas aí dessa galera do Doom Metal tem o Catatonia, que é uma banda que é bem famosa por ter letras depressivas, especialmente no começo da carreira. Então nem adianta também a gente escolher uma aqui pra falar, porque assim, um álbum inteiro fala sobre depressão e como o Jonas se sentia na época e tal. Eu acho que o que eu posso destacar aqui é o álbum Tonight's Decision, que pra mim eu acho que é o mais depressivo, com as letras mais pesadas, com músicas com títulos do tipo I Am Nothing, ou This Punishment, ou For My Demons. É uma coisa bem assim, pesadona, emo e tal. Outras bandas também desse movimento, My Dying Bride, rola um pouco parecido com o que o Sander falou sobre Swallow the Sun. O pai do frontman também morreu e o cara fez várias músicas. Uma das músicas do My Dying Bride faz menção a isso, acho que é The Day My Father Left, uma coisa assim, The Day My Father Died. Então tem essa pegada aí bem depressiva. O Doom inteiro tem essa característica, né? É um gênero bem depressivo em sua essência.